Ótimo. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. Eu sou a Karine Nebier, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara de Vereadores. Você pode acompanhar sempre a TV Câmara através das páginas do Facebook e do YouTube da Câmara. E hoje, aqui para o nosso bate-papo, a gente recebe o vereador, presidente da Câmara, professor Daniel, do Partido dos Trabalhadores, e a sua convidada, Berta Zanata, arquiteta. Boa tarde, Berta. Boa tarde, vereador. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Boa tarde. Berta, a gente sabe que tu tem um trabalho sobre arquitetura acessível, né? Do teu ponto de vista, qual é a maior dificuldade em Gramado neste quesito? Então, são vários pontos que eu não diria que não é exclusivo de Gramado, tá? Acho que é no Brasil todo. Porque é uma arquitetura acessível, é no sentido de arquitetura inclusiva, né? Para você promover espaços que qualquer usuário, independente da sua condição física, possa usar. Não acho que é um problema só de Gramado, acho que é um problema no Brasil. A gente tem muita resistência, a meu ver, que é por falta de conhecimento. Sim, então eu teria maior dificuldade. Eu acho que é a maior dificuldade, como as pessoas conhecem muito pouco a convivência com as pessoas com deficiência, elas tendem a não enxergar este mundo. As pessoas não veem nem a pessoa com deficiência e não veem nem as dificuldades que elas podem encontrar nos espaços que elas vão ocupar. Né? Essa é uma das questões, e aí que bom, a gente está aqui com o professor Daniel, que é professor também, em relação à educação inclusiva, né? É um dos pontos exatamente esse, de trazer para a escola normal alunos com necessidades especiais ou dificuldades, para que isso faça parte do dia a dia, né? E realmente dos pontos da educação inclusiva é exatamente em relação a projetar o futuro, já sabendo que essas pessoas existem, né? Elas convivem na sociedade, elas precisam ter acesso para. E aí, professor Daniel, além de professor e também vereador, como é que tu acredita que o poder público, a Câmara de Vereadores, pode auxiliar a Berta nesses projetos? Exatamente. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante para a sociedade. Eu acho que a Berta tocou aqui num tema fundamental. O grande problema da inclusão, da arquitetura, né? Da falta, né? Da falta de arquitetura e inclusive na educação, é muitas vezes a falta de informação e o preconceito, né? Nós temos muita dificuldade de nos colocar no lugar do outro e compreender, né, o que deve ser feito, os passos a serem construídos para que a gente possa ter uma escola mais inclusiva, para ter uma Câmara de Vereadores mais inclusiva, uma prefeitura, uma calçada, né? Então são vários pontos. Então acho que o primeiro passo é do reconhecimento, né? E nós como cidade, eu no meu mandato eu venho trabalhando isso há 4 anos. E ali que eu conheci a minha amiga Berta Zanata, né, nas nossas conversas e diálogos, que a gente até fez essa semana passada, né, Berta? A gente teve com o secretário do Planejamento, nós tivemos com a secretária da Educação, né, falando sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, que nós estamos preparando uma ação, e também falando sobre políticas públicas, né? Então, o poder público precisa dar o exemplo. Nós precisamos partir da Câmara de Vereadores, precisa partir da prefeitura políticas públicas de inclusão, que começa ali por uma calçada, né? Eu fui perceber, eu sempre uso esse exemplo, eu fui perceber o colapso nas calçadas de Gramado, na questão de inclusão, eu fui perceber a dificuldade que vive um cadeirante, que vive uma mãe com uma criança com um carrinho de bebê quando eu tive meu filho. Né? Geralmente, Daniel, mas geralmente a pessoa só passa a enxergar a acessibilidade ou a falta do acesso quando ela sente essa dificuldade. E geralmente é pelo exemplo, né? Ou você vivencia, ou você vê alguém vivenciando esse problema. E é a partir desse momento que você começa a enxergar. E eu fui enxergar isso em 2017, quando nasceu o meu filho, coincidiu com o mandato, né? Várias calçadas tinham que parar o carrinho de bebê, né? E aí eu fiquei pensando, pô, e o cadeirante como é que faz? Vai ficar no meio da rua? Então a gente começou a conversar muito sobre isso, né, Berta? A gente começou a trabalhar essa temática, e aí já existe legislação. Às vezes a gente precisa construir uma legislação.
nós temos uma legislação a nível nacional Sim. a ser seguida pelos municípios, existem protocolos, acho que a Berta pode falar um pouco depois também Sim. sobre, né, o que a gente conversou também Perfeito. com o secretário Uhum. Rafael Barros Bazan, mas a gente precisa começar a estudar essa legislação enquanto cidades, daí a gente fala no município de Gramado, que eu compreendo que está muito atrasado em relação a isso, né? A gente precisa praticar essa legislação, fazer com que quem for construir comece a praticar, porque hoje muito da legislação ela é ignorada. Então já existe uma legislação, já existe uma obrigatoriedade e tem esse problema que eu mesmo vivi. Eu fui me dar conta, né? A gente começa a se dar conta enquanto professor. A gente vai se dar conta da questão da necessidade de uma formação para a inclusão, de adaptação dos espaços públicos, das escolas, adaptação quando nós começamos há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, a receber muitos alunos. Esses alunos também viviam mais isolamento no momento que há uma política de inclusão desses alunos. Dentro do processo do ensino regular, as escolas passaram a se deparar com enormes dificuldades. E é o que, de certa forma, a gente vê isso na arquitetura, né, Berta? Porque muitos prédios foram concebidos, inclusive prédios públicos, sem acessibilidade. Né? Então, é isso mesmo. O que eu vejo? Projetava-se muito para um homem padrão, entende? Ignorava-se que, na verdade, nós, seres humanos, a gente tem uma diversidade enorme de corpos, tá? Por exemplo, a gente não projetava para criança, então eu vou falando da parte da arquitetura, né? Não projetava ou para criança, ou para o idoso, ou para a pessoa obesa, ou para a pessoa com deficiência, ou para uma mãe grávida, né? Para uma mulher grávida, um pai com um bebê de colo ou um carrinho. Não se projetava porque a gente não via essas pessoas, elas não estavam inseridas na sociedade. A partir do momento que também elas quiseram reivindicar o espaço delas, a arquitetura e tudo precisa se adaptar a essas pessoas. Então, tem uma mudança de paradigma até para os arquitetos. E como você falou, Daniel, a legislação existe há bastante tempo, ela vem assim sendo construída há muitos anos, né? Tem legislação de 98, que começou pelo Estatuto do Idoso, depois tem legislação, aí teve uma NBR em 2004, que eu diria até que é a NBR que os arquitetos mais usam, porque é essa que a gente usa. Uma normativa. Uma normativa, que ela diz assim, como você deve adaptar, né? E, recentemente, tem a LBI, que ela é a Lei Brasileira da Inclusão Social. Então, essa é a lei de 2016. Tá? Ela é de 2015, entrou em vigor em 2016. Ela diz assim, o que tem que ser adaptado? Tudo, todas as possibilidades de adaptação, para que haja inclusão, para que haja acessibilidade. Aí ela fala de espaços construídos, então, que é a minha área, mas ela também fala de atitudes, de comunicação, nas escolas, então, né, de educação, ela fala de várias coisas. E a Lei Brasileira da Inclusão. E a NBR, essa 9050 que eu estava falando, ela diz como os arquitetos e os engenheiros, ou as pessoas que constroem, devem adaptar esses espaços. Então, ela nos dá diretriz, porque tem norma. Por que tem esta norma? Porque, por exemplo, quando a gente coloca aquele piso tátil na calçada, a gente entende que o cego, que é a pessoa que vai mais se beneficiar do piso tátil, a gente não entende. É realmente o que acontece. Ele tem uma aula para aprender a usar o piso tátil. Então, por que é importante que eu coloque do jeito certo, segundo uma norma? Porque ele aprendeu daquela maneira a ler o piso tátil, já que ele não tem olhos, né? Já que os olhos, na verdade, não veem, a bengala é que enxerga. Então, essa bengala ela vai tatear esse piso tátil na calçada, sendo os olhos da pessoa cega. E ela precisa de norma, porque se eu ponho de um jeito, outra pessoa põe de outro, a pessoa cega não vai saber o que fazer. Tá? Então, é muito importante. E bem como você falou. Além de pôr o piso, pôr da forma correta. Da forma correta. Porque às vezes se coloca, só um parênteses, né? Sim. Me parece como é uma legislação, é uma obrigatoriedade para tu ter uma BITS, as pessoas colocam, mas eu já vi situações que colocam de qualquer forma, que não vai atingir o objetivo. Que não vai ser eficiente, né? Isso é uma falta de consciência também, uma falta, né? Então, social. Aí é bem o que você até começou falando antes. Eu me colocar no lugar do outro. Então, tenho que pensar como uma pessoa cega. Se eu fosse cego e eu chegasse aqui, como é que eu ia fazer isso?
É claro, você olha a norma, é importante olhar e tem que segui-la, mas a norma geralmente, ela considera uma pessoa por trás de uma deficiência, né? Como que eu vou me comportar se eu fosse uma pessoa cega? Tudo isso que é levado em consideração. Então, muito importante que a gente conheça as leis, que elas sejam cada vez mais difundidas. Eu me sinto um pouco sozinha em Gramado, uma arquiteta, falando sobre acessibilidade, porque eu não vejo meus colegas falando sobre isso. Se mais pessoas falarem, e eu agradeço imensamente sempre a abertura que você já me deu desde muito tempo, né? Se mais colegas falassem disso, isso fica, como é que eu vou dizer assim, isso normalizaria, a gente teria as pessoas inseridas de uma forma muito, muito normal, que não fosse assim uma coisa atípica. A acessibilidade, ela tem que ser, como é que eu vou dizer assim, que tivesse que ter no nosso dia a dia, e não que fosse... Normal no processo, né? É isso, vamos falar normalidade, como... né? É isso. Quando tu vai projetar, tu já vai projetar, você já tem né? que pensar nisso, Tem uma outra coisa muito importante, que eu já vou aproveitar o espaço para falar, que a prefeitura não deveria emitir nenhum alvará, nenhum de funcionamento, sem que esse espaço fosse comprovadamente acessível. E esse espaço ser comprovadamente acessível não é apenas colocar rampa. E, aliás, às vezes muito mal feita, né, Daniel? Que a pessoa não consegue, a gente vê muitos exemplos, a pessoa não consegue nem usar aquela rampa. Tá? Então, é muito além disso, de você só colocar a rampa. Então, não deveria emitir nenhum alvará de funcionamento. Então, por exemplo, para alterações de uso, que acontece muito em Gramado. Eu vejo muito restaurante funcionando que não tem acessibilidade. Porque que era uma casa, foi... Que né? isso, que era uma residência, virou um restaurante, e né? não observou as não observa transformações. E assim, ó, como não existe uma... Assim, ó, infelizmente, tem que ser pela dor. Né? Eu acho que faz parte até da nossa cultura, de você não promover pensando no outro, né? Então, só se você tiver uma multa, tá? Então, veja bem, a prefeitura tem que fiscalizar, ela não deveria emitir o alvará sem que houvesse realmente a acessibilidade, numa forma 100%, para todas as deficiências. Então, não é apenas eu colocar uma rampa para uma pessoa numa cadeira de rodas ou para um idoso. Eu preciso que essa rampa tenha corrimão dos dois lados e com 2 alturas. Por que dos 2 lados, esse corrimão? Porque se eu tenho um braço amputado, eu uso o outro corrimão. Né? Ou quando eu subo, ou quando eu desço, então precisa estar dos 2 lados. Porque ele tem que ter 2 alturas. Porque as crianças às vezes usam, às vezes a pessoa na cadeira de rodas usa aquela parte mais baixa do corrimão, e às vezes usa a parte mais alta. Então, ou uma pessoa com nanismo, também ela pode usar, ela precisa do corrimão. Na escada, na rampa, é muito necessário. É uma coisa que a gente não vê, mas faz parte da acessibilidade. Então, vou falar da acessibilidade arquitetônica sempre, né? Nos degraus das escadas, é importante que a gente sinalize o degrau, tanto ele de frente como a parte superior, o piso dele. Porque a pessoa de baixa visão, ela enxerga isso, essa sinalização. Aquilo é um guia para ela. Sim. Tá? Uma das premissas, não, são 3, na verdade, premissas da acessibilidade, é promover conforto, segurança. Esqueci outro. Então vamos continuar, conforme a gente vai falando, vai lembrando, né? Tá. Conforto, segurança, e autonomia. Viu? Tá vendo? Autonomia. Autonomia. Então eu tenho que ter o poder de escolha. Porque a ideia da acessibilidade é dar autonomia para quem tem alguma deficiência, Exatamente. né? Ela não precisar entrar por uma... Isso é uma coisa que eu aprendi contigo, né? Legal. Não precisar entrar por uma lateral, as pessoas deveriam poder entrar no mesmo espaço, Exato. né? Pela mesma porta, né? Onde entra um, entram todos. Que não haja essa discriminação de você, pessoa sem deficiência entra por essa porta principal, pessoa com deficiência entra por uma rampa lateral. É verdade. Não deveria, porque isso gera discriminação, né? Tu até comentaste agora que a lei, ela existe desde 2015, ela é relativamente nova, né? Ela é nova para nós. Olha, demorou muito tempo. A norma técnica é desde 2004, né? A norma já existe desde 2004. Que também, não dá para negar que também é relativamente novo, né? Tá, considera-se novo.
Nossa, eu já acho super antiga. Não, eu acho que já deveria ter sido antes, né? Não, os prazos para Mas olhando em tempo histórico, né? Se a gente for pois olhar, é uma legislação relativamente jovem, né? Em tempo Sim. histórico, Sim. embora já tenha um período para que os profissionais pudessem se adaptar, né? Exatamente. E uma coisa assim que a gente fala muito também, o poder público precisa também. Precisa dar esse exemplo e fazer a cobrança. A Câmara né, tem que ser Daniel? acessível, né? Então, a prefeitura, as escolas, Uhum. os postos de saúde, né? Eu acho que também uma outra coisa que a gente precisa pontuar é que acessibilidade, quem deve cobrar acessibilidade ou quem deve promover acessibilidade? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, sabe assim, é o poder público, são os profissionais, são os cidadãos, são todas as pessoas. Isso está na LBI. Tá? Agora, quem vai responder civil e criminalmente são os órgãos públicos, ou porque estão omitindo, né, ou não estão exigindo, e os profissionais da área. Por exemplo, se alguém se sentir lesado em algum estabelecimento que não ofereça acessibilidade, pode acionar o Ministério Público, que vai acionar o proprietário, que vai me acionar. Afinal de contas, eu sou responsável por aquele espaço. Tá? Eu que projetei. Então, mas é dever de todo mundo promover a acessibilidade. Eu assisti uma palestra no Gramado Summit com a Priscila Gama, na verdade, ela estava falando sobre inclusão e ela citou uma questão que eu acho que de repente entra dentro dessa, se não aprende no amor, aprende na dor, né? Sim. Que ela disse o seguinte, você, né, empresário, empreendedor, pode não gostar de negros. Não é legal, é racismo e é crime, né? Mas é um problema teu. Só que assim, negros compram. Eles são consumidores, então tu pode estar perdendo dinheiro. Pode não gostar de mulheres, é machismo também, mas é um problema seu. Só que mulheres também compram, também, e a mesma coisa com relação à pessoa deficiente por alguma questão. Ela também é um consumidor, ela também compra, ela também tem atividades. Exatamente, Karen. Olha só, o que você está falando é bem legal, porque talvez o que está faltando é a pessoa enxergar isso, tá? E também eu acho que falta empatia, pelo menos que seja pela parte financeira, né? Então, pela parte financeira, os hotéis. Os hotéis em Gramado também não são acessíveis. Não todos, e existe uma certa segregação. Entendia-se, né? E isso também a norma permitia, que você atendesse, por exemplo, a pessoa no térreo. Então, você poderia fazer quartos adaptados no térreo e o restante não. Hoje, já a lei, como tudo vai evoluindo, isso também evoluiu. Então, a LBI já diz assim, você tem que distribuir no andar, em todos os andares, porque eu posso ter o direito de querer ficar no quinto andar, no primeiro, onde eu quiser. Então, também ela já houve uma evolução quanto a isso. E aí, falando então do interesse econômico, veja bem, uma pessoa com deficiência dificilmente viaja sozinha. É muito difícil. Então você não vai ter um hóspede, você vai ter 2 ou 3. Nós temos algum exemplo. E nós temos algum exemplo positivo de hotel acessível, por exemplo, em Gramado? Tem o Vila Bela em Gramado. Vila Bela é um bom exemplo, é um bom exemplo. Eu só não sei se ele está realmente... Ele fez essa adaptação dele em 2007, se eu não me engano. E acho que ele implementou algumas coisas em 2009. Eu até quero ir lá visitar o Roger. Mas eu visitei o hotel, ele tem algumas peculiaridades que a norma de 2015... Só que eu entendo, a adaptação dele foi anterior. Que a norma de 2015... Ele em 2007 se adaptou a 2004, Exatamente. Né? A de 2009 também se adaptou a 2004. E ela tinha um entendimento, Daniel, como é que eu vou dizer? Eu não sei o que houve, mas... na verdade eu sei o que houve. Eles fizeram umas reuniões com as pessoas com deficiência e com eles, né, determinaram tais parâmetros para serem implantados. Fizeram essa implantação e com o tempo foram observando que algumas coisas não funcionaram para todas as deficiências. Então, a de 2015, essa revisão, ela vem justamente para atender o que ficou faltando. É um aperfeiçoamento. Isso, né? É um up, né? Exatamente. E daí, porque eu acho que também as pessoas, quando você adaptou lá em 2004, saiu a norma, os locais foram se adaptando, mais pessoas com deficiência foram para a rua. Às vezes a pessoa não sai de casa, ou ela não vai num restaurante, ou ela não vai num hotel, porque você não oferece... Ou não vai à escola. Ou não vai à escola porque você não oferece espaços acessíveis. Então, aí o que aconteceu? Conforme mais pessoas foram usando, mais problemas ou possíveis soluções foram sendo observadas, e daí eles tentaram atender em 2015. Tá?
e já tem uma nova alteração em 2020. E assim, não é estanque, sabe, como nada na vida. A intenção é que ela não pare mesmo. Quanto mais pessoas vão usando, mais você vai melhorando esses espaços, né? E justamente pela experiência do usuário. Que não somos mais nós, assim, padrões que não temos deficiência. Pessoas com deficiências têm diversidade, têm características diferentes. Quando ela tem característica diferente, ela tem necessidades diferentes. É isso aí. E existe algum caminho, pelo menos, ou algo que se possa fazer a curto prazo para melhorar essa questão da inclusão na cidade? Tá, olha só, assim, uma coisa que eu acho que deveria ser primordial, primeiro ponto, calçadas. E a meu ver, existe um entendimento que o proprietário que tem que cuidar das calçadas, mas a meu ver, deveria ser a prefeitura. Que ela faça e que depois ela cobre do proprietário. Não funciona assim com asfalto? Né? Isso, tem uma contribuição de melhoria. Exatamente, né? Eu faria isso. Se pudesse e existem mudar... alguns instrumentos que o município pode fazer e fazer a cobrança posterior. Eu acho que é melhor, sabe por quê, Daniel? Padroniza. E outra coisa, cara, só um parênteses, porque no centro, né, a partir da nossa cobrança, da nossa conversa, a gente começou a fazer uma cobrança com o Quevedo, enfim, com o planejamento, e saiu no ano passado, foram feitas uma série de melhorias, algumas guias rebaixadas, né? Que é essa que você estava falando. E foi o município que fez, porque aí entra num aspecto de circulação também, foi bancada pelo município. Pois né? Nem foi cobrado do proprietário. Não. Pois é. O que eu penso assim, ó, eu sei que a legislação diz hoje que quem deveria fazer é o proprietário, mas eu entendo que falta conhecimento para ele, né? E às vezes ele não busca um profissional capacitado ou um profissional com formação e acessibilidade para fazer. E que ele pega o pedreiro, que tadinho, também não sabe. Sim. Ele faz alguma coisa que ele viu em algum lugar e aí a gente vê esses problemas que tem. Então, a calçada, por que eu penso a calçada? Porque é o local do pedestre. Né? É o local e todos nós, até quem é motorista, também é pedestre. Uhum. Eu acho que tem que começar pela calçada, cara. A calçada, para mim, seria fundamental. E ela vai dar direito, se você não entrar no hotel, que não está acessível, mas ela dá direito que você ocupe esse espaço urbano e público. Né? Então, acho que ela deveria ser, assim, primordial. E tem que começar por ela. Não vejo uma melhoria melhor do que essa. Até um incremento, né? Uma coisa que eu já falei com a Berta, assim, que uma conversa que vai me lembrando, pode ter outras conversas, né, Berta? Porque esse é um tema para mim fundamental. Uhum. Mas assim, algumas questões assim que a gente precisa trabalhar com muita força, né? Essa questão das calçadas, a gente precisa. Porque, assim, é urgente, né, Daniel? Nós somos uma cidade turística, né? Uhum. E uma coisa que a gente conversava, por que não ter um selo, né? Por que não ser conhecida como cidade de turismo acessível, né? Ou a cidade mais inclusiva do Brasil, né? Que recebe bem. Olha só, a gente está esquecendo de falar dos idosos, Daniel. Exatamente. Gramado recebe muita pessoa idosa. E os idosos, você querendo ou não, o nosso corpo ele vai tendo limitações com o tempo. Né? Várias, né? Então, aí você, por exemplo, tropeçar numa calçada, imagina um idoso que cai ou tem dificuldade. Eu conheço muito idoso que não sai de casa porque os espaços para onde ele vai não são acessíveis, a dificuldade que tem, ou para caminhar. E a gente recebe muito idoso. Deveria ser acessível. Isso também entra na história do bolso. Vou contar uma historinha de uma pessoa que trabalha lá no Castelinho, Caracol, em Canela. Uhum. Ela me disse que ela adora as excursões de idosos. Por quê? A pessoa idosa compra para o neto, para o filho, para a nora, para a cunhada, para o irmão. Então, ela compra muito. Né? Então, é uma pessoa que já tem assim, uma vida resolvida. E ela viaja, ela vai comprar muitos presentes. Então, é uma pessoa que consome bastante. E tu vê muita gente vindo morar em Gramado, né? De outros lugares do país, inclusive, que já estão numa idade avançada e que se tornam moradores, né? É isso aí. Aí, Daniel, mas você tocou numa coisa que eu adoro falar. Gramado, meu sonho de consumo é que Gramado seja a cidade mais inclusiva de verdade. Que ela possa receber todas as pessoas bem, que as pessoas possam se sentir realmente bem em Gramado. Ela já recebe muito bem visualmente, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né, Berta? Mas eu acho que... Mas esse espaço público da calçada... calçada... né? Eu acho que ter um ponto, ter uma missão, né? Ter um... E poderia ser gradual, né, Daniel? Vamos
vamos fazer as calçadas. Quando a gente finalizar as calçadas, vamos para uma outra, vamos para as escolas, vamos para os prédios públicos. Tem vários pontos, a praça, tem vários pontos que pode escolhendo, né? Os pontos turísticos. Nós fizemos um trabalho na gestão passada, né, enquanto governo, e uma coisa que a gente brigou muito, trabalhou muito, é as pracinhas também terem brinquedos acessíveis. E hoje tu vê, na Moura tem, no centro, então vários espaços que foram constituídos, espaços públicos, passaram também a pensar na questão da inclusão e da acessibilidade. Exatamente. Para a gente normalizar as pessoas com deficiências nesses espaços, né? Desde criança, porque aí, Daniel, o preconceito vai ser menor, claro, né? Vai ser menor. Tá ali brincando, né? Tu pode brincar no mesmo brinquedo, exato, né? Exato. Mais uma vez, é o princípio da educação inclusiva, né? Que no momento que tu convive com pessoas que tenham essas características, tu já pensa, né, na cidade, tu vai pensar, vai ser um arquiteto que vai lembrar do amiguinho. Exato, da dificuldade que ele tinha. Então aquilo vai ficar vai ficar assim do seu dia a dia mesmo, né? Você não vai ter que buscar essa informação fora. Eu, por exemplo, como não tive isso, eu sempre busco informações, eu participo, então sigo as pessoas com deficiência. E como é que eu vou, como eu não tenho essa vivência, mas eu preciso criar espaço para essas pessoas, então eu sigo essas pessoas justamente para saber as dificuldades, e a gente descobre coisas assim incríveis. Por exemplo, uma pessoa que é amputada das 2 pernas e a amputação dela tem um nome técnico que eu não vou saber dizer, mas é no meio da panturrilha. Eu achava que para ela é excelente usar rampa. E para minha surpresa, ela disse que não. Por quê? Muitas vezes a rampa não tem o corrimão. E aí, aquela prótese nas 2 pernas faz com que ela se jogue para trás, porque não tem essa flexibilidade que tem nosso tornozelo. Então, para ela é muito ruim. E para frente, ela acaba tendo dor no quadril, porque ela tem que ficar usando a ponta da prótese. Então, veja bem, para ela, a escada é melhor. Então, isso também como é que eu vou dizer assim, a norma diz isso, você tem que dar 2 opções para a pessoa, nunca só uma. Né? Então, também acessibilidade é isso. Você vai pôr, então, para acessar o espaço, pode ser a rampa e a escada, pode ser a rampa e o elevador, ou o elevador e a escada. Né? Mas você dá mais de uma opção de uso, justamente para essas peculiaridades. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já. Acho que essa é outra que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas fica um gostinho de quero mais, de repente, para tu retornar uma outra ocasião, né, Berta? Também, claro, volto com o maior prazer. E a gente está construindo, né, Berta? A gente está construindo um diálogo com a Secretaria do Planejamento da Educação. Então, a gente está preparando também um trabalho para a Semana da Pessoa com Deficiência. Bem bacana, mas daí a gente deixa esse para o futuro. Daí. Deixa com gostinho de quero mais, então. Então, a gente fica por aqui hoje, né? Agradecemos a companhia, né, e a audiência de quem está nos assistindo. E a gente volta amanhã, então, aqui na TV Câmara, agora a partir das 18h30, com o vereador do MDB, o Renan Sartori. Muito obrigada, uma boa noite e até mais. Boa noite.